Olá, meus amores, tudo bem com você? A nossa aula de hoje é de História. Vamos falar um pouquinho sobre a Era Vargas. Em 1930, por meio de golpe do Estado, Getúlio Vargas chegou ao poder. Nesse período, a economia mundial estava em crise, os problemas políticos e econômicos do Brasil. De acordo com a política do café com leite, nas eleições de 1930, o presidente Washington Luiz deveria apoiar um candidato paulista, Júlio Prestes, provocando um descontentamento dos políticos mineiros, que se aliavam ao candidato da oposição, o gaúcho Getúlio Vargas. Júlio Prestes ganhou a disputa presidencial, mas, no entanto, a oposição alegou fraude ao resultado das eleições. Em decorrência disso, em outubro de 1930, um grupo militar, depois do presidente Washington Luiz, impediu a posse de Júlio Prestes. Na sequência, Getúlio Vargas foi empossado como presidente, que permaneceu por mais tempo no poder da história brasileira. Eu vou deixar um texto para vocês e, em seguida, a atividade. Vocês fazem tudo no caderno de história, tá bom, meus amores? Um beijão e até a próxima. A Era Vargas mudou para sempre a história do Brasil. Foi nessa época que as mulheres conquistaram o direito ao voto e as leis trabalhistas foram criadas, por exemplo. Antes que eu dê muitos spoilers, vamos voltar lá para o início disso tudo, na República Oligárquica. Em 1926, o Brasil funcionava de acordo com a política do café com leite. Se você não se lembra, tem um vídeo aqui no canal explicando, mas, resumidamente, era um revezamento de presidentes entre São Paulo e Minas Gerais. Esse esquema funcionou perfeitamente por 36 anos, até que o presidente paulista Washington Luiz decide estragar tudo. Ele indicou como seu sucessor outro paulista, Júlio Prestes. Desse jeito, ele estava rompendo com a política do café com leite, já que, segundo a lógica, era hora de nomear um sucessor mineiro. Assim, o governador de Minas ficou boladíssimo e chamou toda a galera que estava insatisfeita para criar a Aliança Liberal. Esse partido novo contava com tenentistas, empresários, industriais, a classe média, mas principalmente os militares. Eles tinham como objetivo reformar a política e economia do país, declarando o voto secreto e implementando reformas trabalhistas. Dessa forma, eles lançaram nas eleições Getúlio Vargas concorrendo como presidente e João Pessoa como seu vice. As eleições aconteceram em março de 1930 e a chapa do paulista Júlio Prestes saiu vencedora. Tudo bem, até que em julho, João Pessoa, o vice do Getúlio Vargas, foi assassinado. O responsável pelo seu crime foi Duarte Dantas, seu adversário político, que era um advogado e jornalista apoiado pelos coronéis. O governo federal acabou como culpado por esse atentado, e a partir daí é claro que a galera da Aliança Liberal ficou empoderadíssima, criando uma rede de contatos militares para depor o Washington Luiz. Dessa forma, em 1930, eles ajudaram Getúlio Vargas a realizar um golpe de Estado e assim se tornar o próximo presidente. Esse acontecimento ficou conhecido como Revolução de 1930 e deu início à Era Vargas. A partir daí, se iniciou o governo provisório, onde Vargas tinha o objetivo de centralizar o poder em si, com o apoio dos seus amigos tenentes, e reformar o modelo político brasileiro, para que nenhuma oligarquia encostasse no poder novamente. Para isso, ele anulou a Constituição de 1881 e simplesmente expulsou os governadores de estado, colocando no lugar a galera de sua confiança, os interventores. Beleza, e a economia? Lembra que a principal atividade econômica do Brasil era o café? Que com a crise de 29 as vendas foram para o fundo do poço? Para evitar a queda no grão, Vargas ordenou que queimasse o que fosse produzido em excesso. Foram 78 milhões de sacas, quantidade suficiente para garantir o consumo mundial do produto durante 3 anos. Acontece que ele não era tão bobo e sabia que o café já estava em decadência, por isso começou a investir pesado na industrialização, com o objetivo de substituir as importações. Ou seja, para você parar de importar dos gringos e comprar um produto industrializado BR, alimentando o mercado brasileiro ao invés de tirar o dinheiro do país. E onde está a oligarquia paulista no meio disso tudo?
Eles estavam boladíssimos com Getúlio Vargas. Os paulistas tinham perdido todo o poder com a entrada do interventor, que era um militar, e não estava nem aí para os interesses da elite cafeeira. Assim, essa galera organizou vários comícios exigindo a nomeação de um interventor paulista e civil, alguém que fosse parceiro deles. Para abafar toda essa confusão, Getúlio concede o desejo deles, criando ainda por cima um código eleitoral inovador. A partir de agora, o voto seria secreto, obrigatório e permitido a mulheres. Mas nem assim os paulistas ficaram de boa. Eles exigiam uma Constituição, já que no momento não tinha nenhuma, e novas eleições de imediato. A onda de manifestações se transformou em uma guerra civil que durou 2 meses, chamada de Revolução Constitucionalista de 1932. Eles falharam, mas pelo menos pressionaram um pouco Vargas, que a partir disso convocou novas eleições em 1933, para que formasse uma Assembleia e uma Constituição. Assim, em 1934, nasce a nova Constituição, estabelecendo o mandato presidencial de 4 anos, o alistamento obrigatório, o ensino primário gratuito e a proibição do trabalho infantil, entre várias outras medidas. Dessa forma, são realizadas eleições indiretas e Vargas é eleito legitimamente presidente do Brasil, o que dá início ao governo constitucional. Essa época foi um reflexo do que estava acontecendo na Europa, o crescimento de movimentos extremistas que eclodiram na Segunda Guerra Mundial. No caso brasileiro, esse cenário favoreceu a radicalização da política. Na extrema-direita, foi criada a Ação Integralista Brasileira, a AIB, inspirada no fascismo italiano. O fascismo foi uma ideologia autocrática que predeceu a Segunda Guerra Mundial, e se você não entende muito os seus conceitos, tem um vídeo especial aqui sobre. Assim como na Europa, os integralistas defendiam a consolidação de governo centralizado, o anticomunismo, o nacionalismo exagerado, o tradicionalismo religioso e eram contra o liberalismo. Já no outro extremo, temos a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, grupo que tinha como inspiração o comunismo. O líder deles era o famoso Luiz Carlos Prestes. Sim, o formador da Coluna Prestes, movimento tenentista que tentou derrubar as oligarquias lá em 1920. Os principais ideais da ANL eram o combate ao fascismo, a reforma agrária, a luta contra o imperialismo e a revolução por meio da luta de classes. Vale-se ressaltar que ambos partidos usaram da violência para propagar seus ideais e que todos os regimes extremistas na história, seja de direita ou de esquerda, foram responsáveis por milhares de mortes e repressões. Por isso devemos buscar sempre o meio termo, respeitando ideias opostas e desenvolvendo diálogo. Acontece que Vargas era chegado dos integralistas e, ao perceber o crescimento da ANL, se sentiu ameaçado e criou a Lei de Segurança Nacional, meses depois fechando de vez o partido. Depois de ter seu partido fechado, Luiz Carlos Prestes se revoltou e decidiu organizar um golpe de Estado, que ficou conhecido como Intentona Comunista. Foi mais ou menos assim. Alguns comunistas brasileiros iniciaram revoltas dentro de instituições militares no Rio, Natal e Recife, mas pela falta de comunicação e interesse dos outros estados, eles fracassaram miseravelmente. Vargas conteve facilmente esse movimento, reprimiu muitos seus integrantes e ainda usou desse acontecimento para dar outro golpe de Estado. Peraí, como assim? Lembra que a nova Constituição dizia que Vargas teria um mandato de 4 anos, sem poder ser reeleito? Acontece que Getúlio não estava muito afim de deixar o poder, assim começando a planejar o golpe do Estado Novo. Mas você sabe como ele fez isso? Em 1937, já no último ano de seu mandato, ele transmitiu na rádio Hora do Brasil um anúncio que assustou o país inteiro. Foi descoberto um documento comunista com plano de assassinar e sequestrar autoridades políticas, gerando caos no Brasil. A União Soviética está por trás de tudo. A partir do medo que esse documento gerou na população, Getúlio declarou estado de guerra contra a ameaça vermelha. A partir disso, ele fechou o Congresso Nacional e passou a ter controle total sobre os poderes. Getúlio ainda fez uma nova Constituição, totalmente autoritária, que ficou conhecida como Constituição Polaca. Agora, olha só que safadeza. Na verdade, não existia nenhuma ameaça comunista. Isso foi tudo um plano da Ação Integralista Brasileira, a AIB, para que Getúlio pudesse dar o golpe e continuar mais 8 anos no poder.
Esse documento falso ficou conhecido como Plano Cohen e foi a maior fake news que o Brasil já viveu. Assim, se inicia o Estado Novo, ou ditadura varguista, já que a nova Constituição era super centralizadora, dando a si mesmo muito poder para mandar na coisa toda. A partir do golpe, Getúlio acabou com as eleições e com os partidos políticos, nomeando de novo interventores para cada estado, só a galera da confiança dele, dessa forma diminuindo a autonomia federativa. Getúlio também concedeu vários direitos trabalhistas, um movimento conhecido como populismo, que aconteceu de forma parecida na Argentina de Juan Perón. Entre as medidas populistas estava a criação do salário mínimo, da carteira de trabalho e da justiça trabalhista. Com essa estratégia, ele evitava que o povo fizesse greves e se juntasse aos comunistas. Ao mesmo tempo que Getúlio tinha um vínculo forte com as classes baixas, ele garantia apoio e benefícios aos empresários e banqueiros, que enriqueciam muito no seu governo. Por isso, Vargas é chamado de pai dos pobres e mãe dos ricos. Na verdade, essa imagem de bonzinho que ele gerava era só fachada para conseguir manter seu controle. Tinha até um departamento do seu governo dedicado a cuidar disso, o Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP. Lá eles controlavam toda a rede de informações, como jornais e rádios, para que retratassem Vargas como o líder lindo, perfeito e amigo da nação, o que, cá entre nós, já era algo muito praticado na Europa para alienar a população. Hitler, Mussolini, Stalin, por exemplo, eram os mestres do marketing. A DIP também censurava as ideias opostas ao governo e perseguia os responsáveis. O Estado Novo também ficou famoso pela intervenção do Estado na economia. Vargas estava incentivando mais ainda a industrialização, pela substituição de importações. Com dinheiro acumulado pelo café na República Oligárquica, a burguesia passou a investir mais ainda nas indústrias de base, como siderúrgicas e hidrelétricas, que dariam muito suporte para as demais indústrias que surgissem. Era muito importante que o Brasil já tivesse seus próprios produtos industrializados, porque com a Segunda Guerra chegando, eles não teriam como importar dos gringos, já que as indústrias europeias estavam voltadas para a produção de armas e equipamentos. E esse não foi o único impacto que a Segunda Guerra teve no Brasil, não. Getúlio mantinha relações comerciais com a Alemanha nazista até o comecinho da guerra, quando teve que se posicionar e se declarou neutro, mesmo tendo aquela quedinha pelo fascismo. Em 1942, Vargas viu que estava dando ruim e rompeu as relações com os países do eixo, o que resultou em 6 navios brasileiros atacados pelos alemães. Os Estados Unidos nos ofereceu apoio financeiro e ajuda para reequipar as forças armadas, caso a gente fosse lutar na guerra ao lado dos aliados. Vale ressaltar que nós já éramos parceiros dos Estados Unidos, por causa da política da boa vizinhança com os países da América Latina, uma forma deles exercerem uma dominação política e econômica sobre nós. Eles faziam várias coisas legais para pagar de nosso amigo, como financiar o parque industrial e fazer filmes e personagens brasileiros valorizando o nosso país no exterior. Em troca, nós, BRs, fornecíamos nossa matéria-prima, principalmente a borracha, e garantíamos comprar os produtos americanos. Voltando à Segunda Guerra Mundial, o povo achava que o Brasil não tinha capacidade de ir à guerra, nem que a cobra fumasse, diziam eles. Esse acabou sendo o símbolo da Força Expedicionária Brasileira, que reunia 25 mil soldados de todas as partes do Brasil. Os pracinhas foram muito importantes para a vitória na Batalha de Monte Castelo, onde lutaram pela democracia na Itália, o que era meio contraditório, já que o nosso próprio país vivia uma ditadura. A partir dessa contradição, o Estado Novo foi muito pressionado a acabar. Em uma tentativa de juntar as pontas, Vargas retoma com a democracia por meio de uma emenda constitucional, que permitia a criação dos partidos políticos e as novas eleições em 1945. Mesmo com o anúncio de novas eleições, tinha um pessoal que ainda queria que Vargas continuasse presidente, porque tinham medo de perder seus direitos trabalhistas. Assim, criaram o movimento queremista, com o lema "Queremos Getúlio", mas não adiantou em nada. Em setembro de 1945, Getúlio Vargas foi deposto, o que ele acabou aceitando bem de boa. Assim, se finaliza o Estado Novo e se inicia o governo do general Eurico Gaspar Dutra. Dessa forma, Getúlio pretendeu conservar uma imagem política positiva, passando a ideia de que era a favor da democracia.
Essa estratégia e o amplo apoio popular ainda renderam um segundo governo presidencial, dessa vez democrático, em 1951, no qual ele se suicidou.